Nós vamos conversar agora com o porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, capitão André Elias, que gentilmente aceitou o nosso convite para explicar para a gente de que forma que está atuando e a situação. Ele vai conversar com a gente por telefone. Capitão, boa noite, o senhor me ouve? Boa noite, Evandro. Boa noite, capitão. Agradeço mais uma vez aí para o senhor conversar com a gente diante dessa situação, né? Vocês devem estar trabalhando bastante aqui no estado de São Paulo nesse dia, nesse fim de semana. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente primeiro quais são as áreas mais afetadas e o que vocês já sabem em termos de números de famílias, números de mortes, caso haja alguma atualização. O que vocês estão enxergando nesses locais? Pois é, Evandro. Primeiramente, trata-se de uma obrigação do Corpo de Bombeiros, essa comunicação para com a sociedade, para com todos os veículos da imprensa. Evandro, foi uma noite bastante conturbada, começou já com uma ocorrência em Budas Artes, por volta de meia-noite, ocorrência essa da qual eu estava no meu plantão operacional, portanto eu participei também, comandei as operações no local, foram 3 óbitos, infelizmente. Vale ressaltar que nós deixamos os nossos sentimentos, os mais sinceros sentimentos, às vítimas, aos familiares e aos amigos também. São situações bastante complicadas, mesmo para nós do Corpo de Bombeiros que fazemos isso diuturnamente. Isso continuou com inúmeros outros chamados, outras ocorrências, não só de deslizamentos, mas de enchentes e inundações, de árvores que caíram em via pública e acabam também impactando no tráfego do cotidiano da cidade. Todas essas ocorrências, Evandro, foram retriadas. Nós direcionamos os nossos recursos para as principais ocorrências e, obviamente, para aquelas mais urgentes. Dentre elas, eu destaco Franco da Rocha, que não só teve a inundação, mas ainda continuamos também em uma operação em busca de prováveis desaparecidos. Até o momento, o Corpo de Bombeiros, e eu quero deixar isso bem destacado, o Corpo de Bombeiros, então, contabiliza 8 óbitos em Franco da Rocha. Temos inúmeras outras ocorrências que foram atendidas também. O interior do estado também foi bastante afetado, também tivemos mortes no interior do estado. Portanto, um domingo bastante triste para o estado de São Paulo, Evandro. Agora, capitão, eu gostaria de saber, né, as cidades atingidas, essas áreas, elas já são áreas monitoradas, são áreas de risco ou também parte do centro dessas cidades acabou sendo atingido também por alagamentos? Olha, no geral, essas áreas elas são monitoradas sim, inclusive pela Defesa Civil, que faz um trabalho contínuo de monitoramento juntamente com outros órgãos, como, por exemplo, o IPT. Então, são áreas já classificadas previamente como áreas de risco e são áreas no qual os moradores são orientados a deixar essas áreas em caso de chuvas, em caso de um acúmulo de água no solo. Portanto, são áreas que são monitoradas. A Defesa Civil ainda disponibiliza, e eu estou aqui, a gente fala a Defesa Civil é um sistema, né, mas a Defesa Civil do Estado, ela disponibiliza também um serviço no qual o cidadão pode se cadastrar através do número 4199 e com o CEP da localidade que ele enviar, ele recebe atualizações das áreas de risco. Portanto, se começa a chover, ele vai receber uma atualização. Se está correndo risco em virtude do acúmulo de água no solo, ele vai receber essa atualização. Então, cabe também à população procurar essas tecnologias para que ela não fique alheia e só em uma situação passiva nesses momentos, viu, Evandro? Agora, capitão, a gente tem aí várias autoridades, prefeitos dessas cidades dizendo que estão monitorando o tempo por conta da possibilidade de mais chuva, né? Então, são cidades que já estão sofrendo com alagamentos, o solo já está encharcado, tem possibilidade de mais desabamento, de asfalto ceder por conta dessa umidade. Quais são as principais áreas que vocês estão monitorando e o que vocês esperam para essa noite de domingo, para que a gente possa, inclusive, alertar as pessoas aí que estão nessas regiões e áreas mais atingidas, que vão já começar a semana com muito prejuízo, com muita tristeza também, por conta, né, de toda essa área atingida que a gente acompanha por meio das imagens. Pois é, Evandro, nós continuamos nessa operação, nessa mega operação em Franco da Rocha, portanto, não só na busca das pessoas tidas como desaparecidas no deslizamento de terra, mas também em virtude desse grande alagamento. É a única ocorrência
de vulto que o Corpo de Bombeiros atende nesse exato momento no estado. Portanto, é a ocorrência na qual nós estamos despendendo mais energia e monitorando de uma maneira presente, inclusive, mas todas aquelas áreas que já são tidas como risco, a população deve ficar alerta, deve procurar o serviço da Defesa Civil, deve se informar na sua cidade. A Defesa Civil, juntamente com as prefeituras municipais, eles disponibilizam abrigos temporários para essas pessoas. Portanto, se ainda está chovendo na sua região, se trata-se de uma região previamente classificada como região de risco, essas pessoas devem procurar a Defesa Civil e a Prefeitura Municipal para que saiam imediatamente do local e usufrutem do abrigo oferecido pela Defesa Civil e pela Prefeitura Municipal, Evandro. Só para a gente finalizar, capitão, quantos bombeiros estão envolvidos nessas operações? E vocês devem seguir e varar a noite nelas? Sim, em Franco da Rocha, Evandro, nós temos aproximadamente 60 bombeiros agora, eles trabalham em turnos, esse número ele é flutuante, à medida que nós vislumbramos a necessidade de mais bombeiros nós podemos acionar. Esses bombeiros eles estão em prontidão durante todo o dia e também à noite. Agora em todo o estado foi uma mega operação para atendimento de todas as ocorrências, Evandro. Portanto, é até um número bastante difícil de ser concatenado, porque as viaturas e os bombeiros eles terminavam uma operação e já iam para uma próxima ocorrência. Então foi uma coisa bastante, um volume muito grande de ocorrências. Pelas imagens a gente consegue imaginar o tamanho do trabalho também, do risco, né, a que esses moradores estão expostos. Capitão André Elias, muito obrigado, boa sorte para vocês em mais essa noite e eu espero que vocês consigam resgatar e ajudar o máximo de pessoas possível, que a gente não precise mais falar de mortes amanhã, logo cedo, depois dessa noite que promete ainda ser de chuva em boa parte dessas regiões. De nada, eu te agradeço e me coloco à disposição também de toda a população, Evandro. Até a próxima.